pessoal, povo da Ponte, que dia incrível. Estou super empolgado, como sempre, com o nosso tema do chamado. E pelas visitas, bem-vindos. Estamos a seguir durante algum tempo um tema do chamado de Deus e os vossos amigos podem explicar o que estamos a dizer e seguir, etc, etc. Mas é muito interessante. Eu vou começar com uma pergunta. Será que vocês ouviram a voz do Senhor para todos os crentes? Vocês ouviram o chamado, a voz do Senhor a chamar pessoas? Como eu li semana passada, Isaías 6, versículo 8. Quem enviarei? Quem irá por nós? É um chamado, não é? É uma pergunta. Qual é a nossa resposta? A resposta da nossa geração. Cantamos uma música, e eu estava a pensar durante a música, seremos os teus soldados, comandem e nós vamos. Realmente, a maior parte do tempo é comandem e nós vamos pensar. Sim. Talvez. Comandem e eu vou procurar mais confirmação e mais... Não, se o Senhor está a falar connosco, Ele está a falar connosco. Da forma geral, para todo mundo, quem enviarei, quem irá por nós, e na forma específica. Cláudio, eu tenho um papel para ti, no meu plano, no meu reino. Pessoal, eu tenho uma tarefa, eu tenho coisas para ti, para fazer, para ajudar-me a avançar o meu reino. Amém? É muito específico. Temos de chegar lá, o processo, mas é específico. E ouvimos a voz do Senhor a falar. E quando no futuro pensamos na nossa geração, talvez daqui 40 anos ou 50 anos, uau, ok, eu estou velho, mas quando vocês jovens estão talvez com 70 e 80 anos de idade, a pensar para trás, realmente nós apanhamos a oportunidade, ouvimos a voz do Senhor, ou simplesmente seguimos o caminho mais fácil para a minha vida. É isso. Por isso, quando decidimos de seguir, significa serviço e sacrifício, e não é fácil. Jesus nunca prometeu um tempo fácil para os seguidores. Até é só necessário abrir a Bíblia para ver que é o contrário. O inverso é verdade, não é? Há desafios, é difícil. Seguir Cristo não é brincadeira, é difícil. Por isso, se decidimos de seguir, não é pronto, Senhor, eu vou-te seguir, vou aceitar Jesus como meu Salvador, Senhor e Salvador. E agora o que é que vais fazer para mim? O meu empregado da mesa. Não é assim. E infelizmente esta teologia está aberto, está lá, é possível encontrar, é tudo sobre mim. Realmente não é, é tudo sobre Ele. Ele é o nosso foco, o desejo dEle, o plano dEle, não é? Acho que é bastante interessante. Quando nós pensamos, e nós falamos sobre isto, sobre o nosso chamado, e acho que eu gosto de falar um bocadinho mais sobre o nosso exemplo, porque realmente é mais real para nós, não é? Nós começamos a seguir e pouco a pouco recebemos mais responsabilidade e ficamos com responsabilidade de liderar os jovens da igreja grande e com um grupo de jovens de mais de 100 pessoas na altura. E quando pensamos hoje, o pouco que nós fazemos, que realmente não foi grande coisa, nós não ensinamos na altura teologia, uau, que ensinamento, uau, que ideia, que conceito. Simplesmente pregamos a palavra e a verdade da palavra. E agora podemos olhar para trás e ver jovens que plantaram igrejas em nações do mundo, em todos os lados, pastores das igrejas, pessoas, pelo nosso input pequeno, conseguimos ajudar pessoas a ouvir o chamado e seguir Jesus para ministrar, para servir no reino. Graças a Deus. Okay? Nós conseguimos. E vocês? O que é que vocês têm à vossa frente em termos do plano de Deus para as vossas vidas? Era impossível para nós no início imaginar o plano de Deus para nós até o fim. Até hoje nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós fazemos todos os nossos planos para este ano e o coronavírus estragou tudo. Foi uma surpresa para Jesus? Absolutamente não. Ele sabe o que Ele está a fazer. Por isso estamos aqui. E eu posso dizer, obrigado, Senhor, graças a Deus estamos aqui.
Amém? Não é os nossos planos, são os planos de Deus que contam, não é? E mais uma coisa prática. Quando respondemos, e é possível dizer isto, olhar para trás de quase 40 anos a seguir Jesus, o reino é orgânico. O nosso chamado não é uma coisa linear, ok? Eu tenho chamado de ser evangelista, ok? Isto não é um ídolo nas nossas vidas, não é uma rocha que vai permanecer para toda a eternidade e nada vai mudar. Ao contrário, tudo pode mudar, ok? Até os exemplos da Bíblia é assim também. Paulo, quando Deus chamou Paulo, como eu falei semana passada, em caminho a Damasco, e era impossível para Paulo imaginar a vida que estava à frente dele. E o que é que aconteceu? Até vamos falar mais sobre isto, porque a semana que vem vamos terminar o tema do chamado, com coisas práticas, ok? Mas era impossível para Paulo imaginar. Até os planos de Paulo, que ele recebeu do Espírito Santo na mente dele, para ir ao Oriente, Deus mudou, mandou um sonho do homem da Macedónia, e chamou Paulo para o Ocidente. E graças a Deus que estamos aqui cristãos hoje, não é? E ele mudou completamente de 180 graus o caminho de Paulo. E pode acontecer conosco, quando nós pensamos, vai ser assim, 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 pluc, 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 nas casas. Deus pode tirar o papel e dizer, não, eu tenho outra coisa para ti, mesmo com o teu chamado, calma. Por isso é bastante interessante, não é? Mas Paulo, mesmo assim, sem saber o futuro, começou. Isto é o nosso primeiro passo, é confiar no Senhor. E dizer assim, pronto, ok, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas no mínimo eu vou responder. Ok? Estás-me a chamar? Estou aqui. Ok? O teu vontade pode ser feito na minha vida, mas mesmo assim eu vou-te seguir, sem saber o próximo passo. É fé, não é? Obviamente, isto é uma caminhada de fé. Um dia para o outro, um momento para o outro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa que eu sei, que Jesus é fiel. Não vai me abandonar no meio de qualquer situação. E quem sabe o que vai acontecer na grande tribulação que está à nossa frente. Que pode acontecer durante as nossas vidas e também não pode acontecer. Quem sabe? Eu não sei. Mas o que eu sei é que temos de ser preparados e prontos para qualquer coisa. E colocar fé em Jesus constantemente, permanentemente, não é? Pronto. Falei sobre Paulo semana passada. O apóstolo Paulo, um dos nomes grandes. E desculpa lá para a confusão. Quando eu pedi pessoas para procurar nomes pequenos, não é para procurar nomes com menos letras, ok? Porque recebemos respostas assim, ok? Não tem nada a ver com o tamanho do nome, mas perfil da pessoa na Bíblia, ok? Desculpa lá. Nebuchadnezzar não é um nome grande, mas não era tão importante como o Paulo, que só tem 5 letras, não é? Mas pronto, desculpa lá, Thalim. Ok, vocês entendem? Nome grande, Paulo, o apóstolo Paulo, há muitos, ok? Pedro, Jesus é um nome enorme da Bíblia, é o nome mais importante da Bíblia. David, enorme, ok? Mas quando falamos sobre pessoas pequenas, não estou a dizer que pessoas com menos importância. Porque todos trabalhamos juntos para atingir o alvo em Cristo. Por isso é importante, por favor, nunca pensar quem sou eu. O que é que eu posso contribuir? Eu não tenho valor, eu não tenho grande teologia. Não. Lixo. Cada pessoa tem importância nos olhos de Deus, no reino de Deus. Cada um de nós. O que é importante é dizer que, Senhor, o que é que tu tens para mim? Sem olhar para os nomes grandes, ok? Que eles são capazes também de cair. O que é que tu tens para mim? O que é que eu posso fazer para cumprir a tua vontade na minha vida? Com todo o meu coração. É importante, não é? Por isso, vocês procuraram nomes pequenos? Alguém? Tem uma resposta? Sim, Neti? Nada. Paula Valente? Quem? Ruth. Incrível. Que exemplo, não é? Ok, hoje eu vou falar sobre Aquila e Priscila. É Aquila, não é? Com acento. Ou Aquila. Aquila. Obrigado. Aquila e Priscila. Ok, eu estou em inglês, por isso é uma grande confusão com
assentos. Vocês ouviram sobre Áquila e Priscila? Tio? Sim? Não? Ok, pronto. Obviamente não são nomes grandes da Bíblia, não é? E realmente ele tem razão, mencionados em poucos versículos. Mas podemos juntar tudo o que nós sabemos na Bíblia para formar uma imagem, um quadro de um casal que realmente impactaram o reino de Deus de uma forma incrível. Cristianismo, de uma forma incrível. Mas importantes na teologia do reino, muito pouco. Mas realmente vale a pena ver, porque é fundamental para nós entender que nós temos um papel no plano de Deus, mesmo nomes pequenos, ok? Um papel. Quem sabe o que vai acontecer através de nós, ok? Pronto, eles estão a aparecer em 4 livros diferentes do Novo Testamento, ok? Em 2 dos livros em poucas linhas, mas principalmente em Atos, capítulo 18, vamos começar com Atos capítulo 18, 1 a 4. Quando Paulo estava no segundo viagem missionário, ok? E a volta dos anos 49 e 52 depois de Cristo, ok? Estamos aqui em 2020. Estamos a falar sobre, vamos dizer, ano 50, ok? Muito tempo atrás. Só menos de 20 anos depois da morte de Cristo, ok? Paulo estava a viajar e chegou à cidade de Corinto. Corinto, ok? E encontrou este casal. Vamos ler, Atos 18, 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, ok? Ponto é uma província da Turquia hoje, nos margens do Mar Negro, ok? Longe do centro do Império de Roma e longe de Corinto. Por isso, okay, ele era dali, mas judeu, ok? Ele estava com a esposa em Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente de Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Okay, aqui temos uma fonte de informação interessante. Judeu, okay, de outro país, estava lá a trabalhar em Corinto, foi através da perseguição do Império Romano, expulsados de Roma e mudaram para a Grécia e trabalharam lá profissionais a fazer tendas, ok? Suficiente, interessante, não é? Refugiados, de uma certa maneira, ok? Um casal, casados, sabemos isto também, um casal, ok? Que trabalhavam juntos a fazer tendas, a mesma profissão de Paulo. É interessante como Deus é capaz de organizar encontros divinos para nós, em formas assim. Quando ouvimos a história de Johnny e Sabrina de Lisboa, era assim, de uma certa maneira, ok? Ele organizou condições e encontros divinos para facilitar o nosso chamado. Pronto. E Paulo viveu com eles. E viveu com eles no mínimo 18 meses, porque está escrito em versículo 11. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, ok? O povo de Corinto. Mas também, obviamente, incluir Áquila e Priscila, ok? Pronto, temos esta ideia que eles ficaram com Paulo. O que é que sabemos sobre eles? Praticaram hospitalidade. Convidaram Paulo, alguém que eles não conheceram, para viver na casa deles. Uau! E na altura, não crentes, nós não sabemos como, mas durante este intervalo aceitaram Jesus, entregaram as vidas a Jesus, foram batizados. Não está escrito, mas é óbvio, não é? Aconteceu. Pronto. Depois, saíram depois destes 18 meses, ok? Estamos a falar agora, talvez, ano 52 ou 53, ok? Saíram de Corinto com Paulo e mudaram para Éfeso, ok? Do outro lado do mar, em Turquia, mais perto da casa original, ok? Atos 18 a 28. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Aquila. Ok? Pronto. Paulo decidiu de sair. O que é que aconteceu? Decidiram de sair com Paulo.
por causa de uma ligação muito forte, ok? Obviamente, Deus chamou Priscila e Áquila para seguir Paulo. O Espírito Santo falou com eles, obviamente. Qualquer coisa acontecer, mais uma vez, nós não temos os pormenores, mas é óbvio. Por isso podemos formar uma imagem. E eu quero dizer, se vocês estão a escolher um nome para estudar, um nome pequeno ou grande, é muito interessante fazer este tipo de análise, ser detetives da Bíblia, não é? E ver e pensar bem o que aconteceu aqui. Que realmente formamos uma imagem e temos uma ideia de caráter e de situação à volta de um casal menor, ok? Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Ok, pronto. Agora temos outro caráter a seguir na cena, ok? Um homem, obviamente, inteligente, um homem que nasceu de novo, mas sem saber muita informação. Obviamente, ele começou a pregar sobre Jesus. Obviamente, aceitou Jesus. Também, nós não sabemos mais nada. Mas o que está a seguir é muito importante. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Uau! O que é que aconteceu no intervalo? Eles cresceram em maturidade suficiente para ensinar este homem. Praticavam, mais uma vez, hospitalidade, convidaram um homem para casa e ensinaram teologia certa sobre Jesus. Como? Que eles aprenderam teologia certa através de Paulo durante 18 meses. Fantástico! Crescimento, maturidade, serviço, sacrifício, estava tudo a acontecer. O processo de crescimento em Deus, não é? Neste casal. Querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que recebessem. Ao chegar, está a falar sobre Apolo, não é? Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Como? Que ele aprendeu tudo através de Áquila e Priscila. Eles ensinaram a verdade sobre Jesus, ok? Acrescentaram a verdade ao conhecimento e coragem que ele teve. Por isso, eles mandaram Apolo e ele tornou famoso depois, ok? Grande homem da Bíblia. Está escrito mais sobre ele. Mas olha o papel deste casal em uma linha só na vida dele, que lançou um ministério grande para o cristianismo. Fabuloso, não é? Cresceram em maturidade, em teologia, e depois passaram o conhecimento. Influência, um casal com influência, que influenciaram o reino nesta maneira, ok? Depois, vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Agora, Paulo voltou para Éfeso e escreveu uma carta para a igreja em Coríntio, onde nós começamos esta viagem, não é? Escreveram uma carta à volta do ano 55. Pronto, mais ou menos 5 anos depois de conhecer Priscila e Áquila, ok? Escreveram uma carta à igreja em Corinto. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor e também a igreja se reúne na casa deles. O que é que aconteceu? Começaram com uma igreja em casa. Hã? Uau! Mais um nível de crescimento. Mais uma indicação de crescimento deste casal. Um casal que serviram com todo o coração. Obviamente, com a igreja que se reúne na casa deles. Mais uma vez, a hospitalidade. Abriram a casa para o reino. Ok? Alguns anos atrás. Com responsabilidade no reino. Uau! Mais uma vez. Ok? Paulo escreveu
talvez acerca do ano 57, mais 2 anos depois, Paulo voltou para Corinto e escreveu uma carta para Roma, ok? Ele mudou o local. Ele escreveu em Romanos 16, 3 a 5. Saudem Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Onde ficaram nesta altura Priscila e Aquila? Em Roma. Porquê? Não sei. Voltaram para Roma. Porque o imperador morreu e abriu a Roma para os judeus mais uma vez e eles decidiram de voltar. Porquê? Porque nós sabemos o coração de Paulo era para os romanos, era para ir sempre para o Ocidente, até Espanha. Não é? E o coração era para a sede do império. E obviamente eles ouviram e seguiram o Espírito Santo e voltaram para Roma, pelas oportunidades de pregar o Evangelho lá. Ok? Ele disse agora, saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Palavra importante, não é? Trabalhavam com ele. Arriscaram a vida por mim. Mais importante, mais informação. Como? Estamos a formar uma imagem de um casal fiel, um casal firme, um casal forte, não é? Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, ok? Todas as igrejas dos gentios, saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Plantaram uma igreja em Roma, e formaram no intervalo uma reputação forte e grande em todas as igrejas dos gentios. Pena que sabemos tão pouco sobre eles. Mas o que nós sabemos através das poucas linhas é bastante importante. Estamos a formar uma imagem de casal incrível. Voltar para Roma. O que é que aconteceu? O chamado de Deus. Seguiram com fidelidade o chamado de Deus. Cada passo para a vida deles. Eles planearam tudo o que aconteceu ao longo do caminho? Obviamente não. Eventos aconteceram. Eles seguiram com fidelidade cada passo. Não é? E a opinião de Paulo sobre eles. A opinião de todas as igrejas sobre eles. Uau! Isto não é brincadeira. Ok? Não é brincadeira. Mas arriscaram as vidas para Paulo. Nós não sabemos como. Mas para Paulo escrever, acrescentar este facto é fantástico. Depois, para terminar. Agora, ano 66. Ok? Estamos a falar quase 10 anos depois. Paulo escreveu a última carta para o discípulo dele, o filho dele, Timóteo, em Éfeso, ok? Mais uma vez ele fala para o Éfeso. Onde estava Paulo na altura? Em prisão, na Roma, ok? Paulo estava quase no fim da vida. Isto era a última carta que Paulo escreveu para um indivíduo, para o grande amigo e filho dele, Timóteo. E ano 66, ele escreveu em 2 Timóteo 4,19. É só uma frase. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Ok? Só isso. Mandou saudações a Priscila e Áquila 10 anos depois. O que é que sabemos que aconteceu? Eles permaneceram no caminho. Ok? Agora é quase 16 anos depois. O que é que aconteceu com eles depois disto? Nós não sabemos. Mas no mínimo sabemos que eles continuaram a servir Jesus durante os 16 anos. Responderam no início ao Evangelho e colocaram as vidas nas mãos de Jesus. Depois responderam ao chamado. Cresceram em santificação e serviço e sacrifício e chegaram ao chamado individual e cumpriram o chamado individual. Cumpriram os 4 Cs, sem dúvida, de cabeça, coração, calendário e carteira. Sacrificaram as vidas e os próprios planos para vidas. Mas vamos olhar para alguns pontos das qualidades do casal. Isto é importante, ok? Agora sabemos a história. É interessante para vocês? Espero que sim, ok? Porque nós somos detectives. Qual é a palavra em português? Detetives. Detetives da Bíblia. E assim a Bíblia pode tornar uma coisa muito interessante quando escavamos as verdades entre as linhas e coisas óbvias como com este casal. É bastante interessante. Ok, ponto número 1.
praticaram hospitalidade. Okay? Abriram as casas em todos os lados. Para Paulo, para a igreja, para o Paulo, para outra igreja. E quem sabe no intervalo, obviamente não mudaram esta qualidade, ok? Esta qualidade de hospitalidade e viver uma vida aberta para os outros é fundamental no nosso chamado. Nós não podemos viver fechados com expectativa que Deus vai cumprir um chamado nas nossas vidas, ok? Segundo, aprenderam através do Paulo, ok? E conseguiram de entender as Escrituras e o plano de Deus para toda a humanidade. E, em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo, ok? Começaram a pôr em prática o Evangelho, pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho, ok? Por isso, nós não podemos permanecer bebês. Esta é uma lição para nós. Nós temos de crescer. Sem crescimento, como é possível viver com uma expectativa que Deus tem um chamado para mim, mas eu não quero ler a minha Bíblia, não é importante. Não quero seguir, não quero crescer. Não pode ser. Assim Deus não pode usar-nos, ok? Ele está a buscar pessoas com um nível de maturidade e ligado com este nível de maturidade, disponibilidade e vontade de servir, ok? Número 3, eles ensinaram os outros. Passaram a informação, obviamente, ao Paulo, mas depois, com a igreja em casa, viveram para passar esta informação. Ok? Tomaram grande responsabilidade. Número 4, era um casal flexível, capaz de mudar o sítio, capaz de trocar um lugar para o outro, capaz de fazer o que era necessário para fazer, ok? Por isso eu comecei a dizer que o nosso chamado não é em pedra, ok? Uma pedra grande nas nossas vidas. Não é. É orgânico. É flexível. Se começamos a seguir, Deus pode fazer uma coisa diferente comigo amanhã. E aconteceu conosco. Por isso, temos de aprender esta lição, ok? Flexibilidade em tudo, ok? É orgânico. Ouvimos pessoas dizer, pronto, eu aceitei o chamado, mas isto não era parte do plano. Boa sorte. Não é? Que estupidez. Quem está a escrever o plano? Deus. Por isso simplesmente obedecemos e mais nada. E no processo dizem, sim, Senhor, confio em Ti. Se queres mudar a minha vida, estou contigo. Ok? É um grande perigo dizer, pronto, eu tenho esta expectativa, o meu chamado não está a cumprir a minha expectativa, não vou-te seguir mais. Imaturidade. Ok? Número 5, trabalhávamos juntos, um casal, uma equipa, ok? Um casal, do início até o fim. O chamado para alguém que está casado é para o casal, não é para o indivíduo, ok? Graças a Deus, no início do nosso chamado para Portugal, depois de servir em Cornerstone como pastores e líderes e durante alguns anos, quando vimos o chamado para Portugal, nós juntamos para ler todas as palavras proféticas, para olhar para a nossa viagem atrás, para pensar bem, para passar grande tempo em oração, para buscar nas Escrituras, Senhor, será que isto realmente é para nós? E eu decidi, sim, é para nós. E ela, não. A portuguesa, não. Tenho grande medo. Eu disse, pronto, ok. Se tu não estás a sentir pessoalmente o chamado, nós vamos ficar aqui em África do Sul. Se nós não alinhamos perfeitamente com a mesma mente e mesmo coração sobre este chamado para Portugal, vamos ficar. E depois de vamos esperar. Esperamos 3 dias. Ela passou 3 dias a chorar, a ler a Bíblia, a passar tempo sozinha, lágrimas e ranho em todos os lados. Ok? E depois de 3 dias ela voltou a dizer, sim, o chamado é para nós. Eu ouvi Deus a falar, Jesus falou comigo de uma forma bem clara. Isto foi muito importante. Porquê? Porque 1 ano depois, a passar grande sofrimento, eu disse, pronto, tu ouviste. A culpa não é minha, estamos aqui. Não é minha culpa. Deus falou contigo. Sim, Deus falou realmente comigo. Sim, obrigado, Senhor. É isso. Eu não estou a brincar, mas não é brincadeira. É grande coisa. Por isso, o chamado para um casal é para o casal. Até ouvimos pessoas dizer,
Temos um exemplo. Sou uma mulher bem conhecida. Agora ela tem 80 e tal anos, mas tu sabes, dentro de... Um profeta bem conhecido em todo o mundo, ok? Com palavras proféticas incríveis. E o marido, ao lado, pensamos, que homem banana. Mas realmente não era. Ele era o suporte da mulher constantemente durante todos os anos, sem ministério dele, ok? Um homem comum, crente, forte, sim, mas sem grande perfil. Mas tudo era possível na vida dela por causa dele, ok? Por isso, entendem? Então é bastante importante. Nunca pensa que, pronto, ela tem um ministério, eu estou simplesmente a fazer nada. Não é. Número 6, só mais 6 e 7. Eles praticavam a profissão deles em todas as circunstâncias. Por isso, isto é importante para as pessoas de negócio, pessoas do trabalho. Não é necessário deixar de trabalhar para seguir o chamado. Isto é também um mal-entendimento total. Para algumas pessoas, obviamente sim, ok? Mas mesmo o grande apóstolo Paulo, no meio de tudo isto, estava a trabalhar, a fazer tendas, quando era necessário. Até ele escreveu mais à frente, eu trabalhei com as minhas mãos, ok? Nunca dependei de caridade de ninguém. Quando era necessário, a igreja abençoou as igrejas, o ministério de Paulo, mas às vezes ele trabalhava também. Por isso, temos de entender que, além de seguir o chamado, eles seguiram também a profissão deles em todos os lados. Era uma profissão que era possível praticar em todos os lados, graças a Deus. E eles mudaram o sítio, mas continuaram a fazer tendas. Incrível, não é? E, no mesmo tempo, montaram uma igreja em casa. Plantaram uma igreja em casa. Por isso, a nossa profissão não é um impedimento. Até pode ser uma ajuda muito grande. E isto é um erro muito grande que falamos muitas vezes com pessoas a pensar, pronto, eu tenho um chamado, vou deixar de trabalhar. Porquê? Isto é uma estupidez total, não é? Podem continuar e praticar o chamado quando estás a trabalhar. Até, muitas vezes, o trabalho, o local do trabalho é um lugar perfeito para pregar o Evangelho. Pessoas saíram do mundo para seguir o chamado e ficaram isolados do mundo, sem ninguém. Só capaz de pregar aos crentes e mais ninguém, não é? É pena. Pronto. E número 7, e o mais importante de todos, eles formaram e continuaram a ter paixão para o Cristo e para o reino dele. Não está escrito aqui, mas acho que temos de escrever em palavras, letras enormes aqui embaixo. Paixão. Ok? Precisamos de paixão para seguir Cristo. Ok? O coração morno e uma vida morna não dá. Ok? Isto é um assunto de paixão. É um assunto de amor. O Paulo escreveu, eu quero conhecer Cristo. Depois de muitos anos a servir, estava o desejo dele até o fim da vida. Eu quero conhecer Cristo. Deve ser a nossa paixão também. E obviamente era a paixão de Priscila e Áquila. Graças a Deus. Ok? E quando falamos sobre mais nomes pequenos, entre aspas, também é a mesma coisa. Por isso, como temos neste exemplo deste casal, temos de seguir o mesmo caminho. Não é importante que no meu chamado eu vou ser uma pessoa reconhecida em todo o mundo ou não. Ok? Se eu vou ficar com um perfil grande, com toda a gente a conhecer o meu nome, ou que ninguém está a conhecer o meu nome, isto não é importante. O que é importante é que pessoas conhecem o nome de Jesus e mais nada. Ok? Por isso, o grande perigo para os grandes nomes no mundo hoje em dia é o orgulho. É este perfil. Há muitos a cair. Porquê? Porque o chamado está a tornar sobre eles e não sobre Jesus. Cuidado, é muito perigoso. O orgulho do homem que existe em cada um de nós é uma armadilha muito grande. Nós não buscamos fama nem perfil, buscamos fama para Jesus. E este casal é um exemplo assim, não é? Sim, Áquila e Priscila fizeram escolhas
alinhados com Jesus. E esta palavra escolha é bastante importante. Eu vou terminar com isto. Uma coisa que eu ouvi. Não é os vossos talentos e capacidades que vai determinar quem tu és no reino e nos olhos de Deus. Que vai determinar a tua identidade. Não é as tuas capacidades e talentos, ok? Deus pode usar o que tu tens, mas não é. O que vai determinar quem tu és, as vossas escolhas, as decisões na tua vida. Não é os grandes dons de Deus que tu tens. O que vais escolher para seguir fielmente, para sacrificar, para fazer o que não é fácil a fazer. Não é? E temos aqui um casal, um exemplo bastante importante, bastante interessante. Amém? Espero que isto é interessante para vocês. Não é uma pregação do Evangelho, mas numa forma é. Que nós estamos todos interessados a pregar o Evangelho. O nosso alvo principal é dar a conhecer Cristo. Mostrar Cristo ao mundo. Demonstrar Cristo. Pregar Cristo. Mas como? É assim, é importante. Seguir o nosso chamado, seguir o caminho, ouvir a voz de Deus, seguir com fidelidade, com lealdade. Semana que vem vamos terminar o nosso tema. Vamos falar sobre coisas práticas, ok? Como posso ir? Como é possível descobrir o que Deus tem para mim? Como é possível ouvir a voz do Senhor a falar comigo? Como é possível responder ao meu chamado? O que é que eu posso fazer hoje e amanhã para segurar o meu lugar no reino? O meu chamado que Deus tem para mim? Para alinhar com o plano enorme de Deus para todo o mundo? Que realmente é o mais importante. Alinhamento com Jesus. Não é? Como é possível? Grandes perguntas. Vocês têm respostas? Espero que sim. Mas realmente vamos alinhar, vamos falar sobre respostas importantes e como é possível. Vamos usar palavras importantes, ok? Estou super empolgado. Lino não está cá. Olá, Lino. Mas estamos alinhados. Eu juntei com Cláudio e falamos sobre as palavras importantes em termos do chamado. Coisas práticas que podemos colocar no lugar certo amanhã. E começar esta caminhada para descobrir, para seguir e para cumprir a vontade de Deus na minha vida e nas vossas vidas. Amém? Vamos orar. Podem levantar, por favor. Ó Senhor, obrigado que temos exemplos na Bíblia das pessoas incríveis, Senhor. E realmente sabemos tão pouco sobre este casal fiel, Áquila e Priscila, Senhor. Sabemos tão pouco, porque tão pouco está escrito, Senhor. Mas realmente o que está escrito é bastante importante. E nós somos capazes de formar uma imagem grande sobre este casal. Uma imagem importante. E graças a Deus, graças a Ti, Senhor, Tu estás a escolher pessoas com menos perfil, menos importância, mas mesmo assim nos Teus olhos com grande importância no Teu plano, no Teu reino. Eu oro aqui hoje, Senhor, para todos nós, pessoas com menos importância. Não existe aqui grandes nomes até agora, Senhor, no Teu plano. Mas nós sabemos que nós somos todos grandes nos Teus olhos. E somos todos importantes nos Teus olhos. Assim, Senhor, nós queremos abrir os nossos corações a Ti, para ouvir o que Tu tens para nós. Para ouvir e seguir. Caminhar contigo nas nossas vidas, Senhor. Isto é o papel da igreja. E nós somos uma igreja aqui, Senhor. Somos parte da Tua igreja universal, mas somos a igreja à ponte. E assim, Senhor, nós sabemos que Tu tens planos para nós e para cada individual que pertence à igreja à ponte. Nós queremos descobrir, queremos ouvir a Tua voz a falar sobre nós, Senhor. E queremos responder, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Obrigado, Senhor. Toca a cada um de nós hoje, Espírito Santo. Fala conosco hoje, Senhor. Estamos abertos para ouvir. Estamos prontos para ouvir, Senhor. Tudo que nós aprendemos nas nossas vidas até aqui é importante e útil para Ti, Senhor. E tens mais à nossa frente para nós, Senhor. Estamos ansiosos para descobrir. Estamos ansiosos para seguir. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado pela
pela nossa igreja, obrigado pelo este domingo. Eu oro que todos nós vamos passar um dia em paz, um dia de alegria na tua presença, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos. Obrigado.